repita da Tribuna Popular, artigos 119, 120 parágrafos do Regimento da Câmara, usará a tribuna para falar sobre o tema solicitação de melhorias relacionadas à infraestrutura e desenvolvimento sustentável no bairro do Gomeral e região, o ilustríssimo senhor Rogério Rabelo da Encarnação. Assim sendo, convido o senhor Rogério Rabelo da Encarnação para ocupar a tribuna e usar a palavra com, no máximo, 20 minutos. Então, eu queria dizer uma boa noite a todos, né? A gente vai estar aqui agora usando um pouquinho a Tribuna Popular para falar a respeito do Gomeral. E a gente vai acabar também colocando muitas fotos aqui para vocês verem. Algumas fotos que dizem respeito à nossa realidade do bairro, que muitas vezes é complicado em função de, principalmente, de problemas de infraestrutura que a gente tem lá, né? Reflete no transporte coletivo, reflete na condição da estrada. Eu vou pedir a licença, acho que daqui é meio difícil de eu estar fazendo a apresentação. Eu gostaria de agradecer também a participação do pessoal aqui nos movimentos, o Revelia, o pessoal do bairro do Gomeral também está aqui presente. Os meus familiares, minha esposa, né, e minha filha que está chegando. Então, dá licença, eu vou deixar a tribuna poder fazer a apresentação. Boa noite aos vereadores e com licença eu vou poder fazer a apresentação aqui para vocês. Então, o tema, como já foi dito, né, seria solicitação de melhorias relacionadas à infraestrutura e desenvolvimento sustentável do bairro do Gomeral e região, conforme minuta de requerimentos e documentos anexos, né? Então, cada vereador recebeu aqui uma cópia desses documentos, que já foram protocolados na prefeitura, e muitos deles estão sem resposta por um bom período, inclusive. A gente vai ver mais para frente. Então, só me apresentar, meu nome é Rogério, eu sou o primeiro secretário da Associação de Amigos do Gomeral, para quem não me conhece. Eu faço parte também do Conselho do CONAPAN, que é o Conselho da APA da Serra da Mantiqueira, e eu e o Toninho, nós acabamos de vir de Ribeirão Grande, de uma reunião que teve lá, e essa reunião foi falado foi discutido, um dos pontos de pauta foi discutido a respeito do Parque Estadual de Campos do Jordão. Então foi falado a respeito, inclusive, das zonas de amortecimento que vão compor esse parque. Está sendo feito plano de manejo dele. E essa zona de amortecimento, ela deve chegar aqui próximo, vai pegar uma parte de Guará e chegar próximo do Gomeral. Então a gente tem que estar atento a isso aí tudo. Sou representante também dos usuários na Comissão de Transporte Coletivo de Passageiros, só que não é divulgado, e a comissão não está funcionando, a gente vai ver mais para frente. Delegado eleito na Conferência Nacional da Cidade, na fase municipal, só que eu não participei da fase estadual, porque eu não fui inscrito pela prefeitura para poder participar, houve uma falha. Aluno de pós-graduação da FATEC está aí também, o UPA representado, né, Rio? E servidor público federal na carreira de Ciência e Tecnologia da CPA de São José dos Campos. O nosso roteiro, né, da apresentação. Uma introdução, os requerimentos de informação, a gente vai fazer só um resumo e umas considerações finais. Então, o foco da apresentação, primeiro, seria bom todo mundo ficar atento, quem quiser saber como é que faz para vir fazer e participar aqui da Tribuna Popular, né? Então, primeiro vai ser didático, apresentar como é que funciona, e depois técnico, aí falando dos requerimentos, falando das nossas reivindicações. Então, a Constituição Federal, ela diz que, artigo 1º, parágrafo único, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição.
Então, muitas vezes, a gente deixa apenas para os vereadores ou dá um voto e depois esquece, não procura, não vem mais, não participa da sessão de Câmara, não participa da vida política da cidade. Depois a gente reclama que as coisas não estão boas. Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que estar participando. E como? Existem várias formas, a gente não sabe. Mas, por exemplo, plebiscitos, referendos, audiências públicas, nós tivemos aí o transporte coletivo, foram 3. Conceitos participativos, tem vários em Guaratinguetá, né? E a gente espera que tenha mais um, que é o transporte coletivo. A gente está esperando ainda que o executivo faça o projeto, encaminhe para cá, faça esse projeto, esse decreto desse conselho. Orçamento participativo, seria a discussão das leis da LDO, da LOA, do PPA e a tribuna popular, que eu estou fazendo uso dela aqui agora. Ainda falando na introdução, né? Aí falando agora do regimento interno da nossa Câmara Municipal de Guaratinguetá. O artigo 107, as sessões ordinárias compõem-se de 6 partes. Muita gente não sabe disso. Ela começa com pequeno expediente, grande expediente, a ordem do dia, comunicação da presidência, explicação pessoal e, por fim, a tribuna popular, que eu estou fazendo uso dela agora. Se houvesse demanda da população, todas as sessões de Câmara poderia ter alguém falando, mas não há. Infelizmente, as pessoas não sabem, não são instruídas a usar esse meio, esse mecanismo. Engraçado que foi assim, coincidência feliz, né? Calhou que o pessoal do Jornal Notícias fez uma matéria falando: conheça melhor a Câmara Municipal de Guaratinguetá. E eles estão fazendo uma série, né? Primeiro falando como é que ela funciona, e em seguida vão fazer uma série com outras reportagens. O artigo 119 diz que, o regimento interno da Câmara ainda, né? Qualquer cidadão com domicílio eleitoral em Guaratinguetá poderá inscrever para falar no tribuna popular. O artigo 120, no ato da inscrição, será obrigatório deixar a matéria, que será objeto do uso da tribuna, assinar o compromisso a respeito das leis e o tempo para usar a tribuna 20 minutos. Aqui no caso, o nosso requerimento de informações, que eu tinha falado, tem uma relação de requerimento de informações com a prefeitura, sem resposta ainda. Então, aqui se for verificar, ó, esse campo aqui em verde é um período legal para responder o requerimento de informação, sendo de no máximo 30 dias, 20 dias mais 10. Só que a gente está aqui, ó, já chegando até novembro, tem requerimento colocado em janeiro, requerimento colocado em fevereiro, e até agora a gente não tem resposta, né? Então, é problemático e não está atendendo a lei de acesso à informação, inclusive. Esse requerimento aqui, por exemplo, ele foi perdido na legislatura, ele foi extraviado, não nessa gestão, a gestão passada, a gestão anterior, ela extraviou esse requerimento de informação. A gente foi reiterar ele agora e eles não têm mais histórico, perdeu o seu histórico, né? Então a gente está esperando só a prefeitura se manifestar para a gente poder tomar uma atitude. A gente tem tudo protocolado com a gente. Agora seria interessante a prefeitura também fazer um processo administrativo para ver o que aconteceu, por que esse requerimento extraviou-se. Aí só para a gente pegar um pouquinho a lei de acesso à informação, uma lei relativamente nova, né, de 2011, a 2527, ela diz que as seguintes premissas são: é dever do Estado garantir o direito ao acesso à informação. A publicidade e o preceito geral e o sigilo a publicidade é o preceito geral e o sigilo é a exceção. A informação deve ser franqueada de forma ágil, transparente, clara e de fácil compreensão. A divulgação das informações de interesse público independe das solicitações. Então, se tivesse portais, tivesse mais uso da internet, a gente tivesse mais publicidade da informação, até muitos dos requerimentos não seriam feitos, porque eles teriam acesso facilmente pela internet. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Não tem acontecido em Guaratinguetá, eu acho que os próximos vereadores têm reclamado muito disso. Imagina nós, meros representantes da sociedade de bairro. A gestão da informação deve ser transparente e propiciada no processo. Aqui voltando, né, lá em fevereiro, dia 7 de fevereiro, nós fizemos um manifesto aqui com a Associação de Bairro Aglomeral.
trouxemos um banner, né? Hoje eu não consegui trazer ele aqui. Esse banner, ele mostra uma série de reivindicações que nós temos no bar, e algumas foram atendidas, mas a maior parte delas ainda continua sem resposta. A principal delas é a questão da erosão no acesso à igreja de São Lázaro. Então, essa erosão, ela começou a acontecer em 2008, teve um agravamento em 2009, né, com as chuvas torrenciais que aconteceram na Serra do Mantiqueiro, naquela ocasião, no bairro. E de lá para cá a gente ficou em meia pista. E o ônibus deixou de ir até o final do seu itinerário e a população foi prejudicada desde então. Nesse local passam carros de pequeno porte. É uma restrição para carros de maior porte. Só que vans escolares, por exemplo, estão passando ali ao lado, todos os dias. Então é complicado isso, pode acontecer uma coisa grave, uma tragédia, que seria uma tragédia anunciada no caso. Então a gente pode ver que intervenções mal sucedidas e mal planejadas agravaram o problema ao longo do tempo. Aqui, mais uma vez, a questão da estrada, esse ano o Festival da Truta teve ameaçado. Mas não é uma coisa que aconteceu agora e, quer dizer, foi uma exceção. Não. A gente teve esse problema também em 2010, que o festival foi adiado em função das chuvas e da estrada. Quando foi em 2011, a festa São Lázaro foi muito prejudicada, porque o pessoal não conseguiu subir de carro até lá, em função da estrada. E aqui quase que foi cancelado esse ano, ou adiado também. Mas quando eu fui subir na quinta-feira, eu encontrei um caminhão que estava se levando material para o festival, sendo estacionado por uma rede escavadeira. Então, quer dizer, aí o pessoal fala, muita gente, alguns proprietários, alguns donos de estabelecimentos desistiram do festival e crucificaram eles. Mas imagina você chegar na quinta-feira, o festival começa na sexta e você se deparar com essa situação. Então, é complicado. Então a gente não vai crucificar eles, né, em função disso. Houve um esforço depois, quer dizer, um trecho logo um pouquinho depois daqui, essa retinha aqui, houve um esforço, né, felizmente também a chuva cessou, e a estrada conseguiu a prefeitura conseguiu fazer a recuperação da estrada, tirou o excesso de barro, colocou material, e a estrada ficou trafegada. É crônico esse problema. Então é um problema crônico que tem que ser resolvido. A estrada de São Branquedo do Neves foi feito um trabalho até bem, além da expectativa nossa até o recapeamento foi feito. Só que em alguns pontos a gente está verificando, a gente fez até uma denúncia da DNR, o DNR fez um parecer e falou que a estrada está ok, mas a gente ainda tem dúvidas, porque ali perto do Monte Verde, perto do Lino, a gente tem já um ponto que a camada asfáltica a gente considera que ficou fina. Em alguns pontos da estrada, a estrada ficou com o seu acostamento muito baixo em função do leito, então também está quebrando as bordas do asfalto. E aqui ele perto do Morro do Cedro, depois de uma chuva forte que teve no começo desse ano, a gente ficou com um ponto de erosão ali, até agora não foi feita a manutenção. A questão, aí o que acontece? Quando a gente falava lá atrás da obra, durante o período de obra, né, que as empresas estavam fazendo as obras, foi dito que teria 5 anos de garantia. Mas quando o DR fez esse parecer, depois fez contato aqui com a Secretaria de Agricultura, foi dito que não, que após a entrega da obra, quem fica por conta da manutenção e tudo mais é a própria prefeitura. Então a gente ficou meio assim, tem garantia, não tem garantia, ficou essa questão, ficou em dúvida. Animais na pista, a gente sabe que a Secretaria tem feito um esforço, o Paulo Armando, ele disse para mim que no mês passado, no anterior, ele apreendeu 80 animais, só que ainda tem que fazer um esforço maior de fiscalização, de conscientização dos proprietários, porque tem escapado animais. Esse cavalo eu passei um dia e ele estava morto, eu fiquei sabendo depois que foi um acidente, 2 pessoas se machucaram no seu estado delas, mas se machucaram até com um certo grau de gravidade. Então tem que ser revista a questão também. E com relação à estrada, né, voltando à estrada do Gomeral, a gente pede, a gente vai fazer até um abaixo-assinado em função disso. A gente teve uma notícia boa, que parece que o Jordão também quer fazer esse tipo de projeto, que seria o melhor caminho. Então, o abaixo-assinado que a gente está fazendo tem 3 pontos de reivindicação, e um deles seria o melhor caminho da igreja de São Lázaro até a divisa do Campos do Jordão, para poder resolver esse problema da questão da estrada nesse trecho. E no caso, o melhor caminho, ele tem todo um trabalho de drenagem, né, uma solução até ambiental, né, porque ele usa aqui na sua compactação material reciclado de entulho, e tem toda uma parte de drenagem que é feita para o escoamento da água e a infiltração do solo.
E é convênio, né? Convênio do governo do estado e o município é uma contrapartida. Aqui, uma questão também que sempre foi batida, mas não tem máquina, foi feito 2 mutirões agora mês passado, a prefeitura ficou de dar o aporte, não foi. Foi até o João Bosco que juntou o pessoal lá para fazer esse mutirão e falar que não tinha máquina. Nesse dia 5, agora no Diário Oficial do município, saiu que a prefeitura fez uma licitação, ela contratou várias máquinas, né? A terraplanagem foi a empresa A3 que ganhou essa licitação. E a gente tem um valor agora de 9 milhões durante um ano para gastar com aluguel, uma locação de maquinário. E no caso, são 3 lotes, né? Somados 3, lote 1, 2, 3, somados 3 vão dar 9 milhões. Então essa questão de falta de maquinário, a gente espera que não tenha mais essa justificativa para não atender a população. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? 5? Outra questão também, a questão, ainda falando da estrada, a gente pede, até a gente achava que já tinha um requerimento feito pelo Marcelo Meirelles, ele até chegou a publicar isso aqui no perfil dele no Facebook, só que na verdade foi feito um anúncio aí, não foi feito um requerimento ainda, um requerimento pedindo informações da prefeitura, aqui está difícil vocês enxergarem, mas ele pede informações da prefeitura para ver a viabilidade de asfaltar a estrada do Gomeral até a igreja de São Lázaro. Então é outro ponto de pauta do nosso abaixo-assinado. Então os três pontos são aqui, né? No caso, corrigir a erosão, o Regis já fez uma indicação para nós, né? Que está se apoiando nela para fazer esse abaixo-assinado. Viabilizar o programa Melhor Caminho, da igreja até a Divisa Campos do Jordão, e a pavimentação de cerca de 6 km da estrada que falta para complementar o trajeto até a igreja de São Marcos. A gente pede até, se for colocado pelo Marcelo Meirelles esse requerimento, que a Câmara cate esse requerimento de informação. Aqui está falando do ponto de ônibus, que é Pousada Bonana, e aqui é a igreja de São Lázaro. Então a população fica longe da igreja 800 metros. Então meus avós têm mais de 90 anos e tem que ou se deslocar ou alguém levar eles até o ponto de ônibus, porque eles moram aqui. Então é complicado, é penoso, a população está vivendo a situação. Aqui mais uma denúncia, né? No dia 29 o ônibus subiu sem motivo, quer dizer, não subiu sem motivo, até tirei a foto, coloquei no Facebook, a prefeitura falou que ia se manifestar e não se manifestou. Nos dias 5, 6, 7, 8, na verdade, foi a questão da estrada estava ruim mesmo. A gente reconhece, mas não sabemos se foi feita a comunicação e se o Departamento de Trânsito aceitou os justificativos. Outra coisa, eu falei que eu faço parte da Comissão de Transporte Coletivo, mas ela foi constituída no dia 2 de abril, nenhuma reunião foi realizada até o momento. Eu solicitei formalmente, através deste ofício 9 de 2013, uma reunião, no dia 23, foi protocolado, e não foi feita, quer dizer, não foi se manifestada na secretaria. Então a gente até vai encaminhar cópias desse requerimento para a Comissão de Transporte Coletivo, aqui da Câmara Municipal, para que ela possa também tomar alguma atitude a respeito. Agora falando um pouco de sustentabilidade, né? O programa Produtor de Águas, ele é um programa muito bom, a gente espera que ele tenha uma maior evolução, só que os resultados do bairro do Gomeral ainda foram muito tímidos. Então a velocidade também de implantação do programa está muito lenta. A gente tem que essas postas aqui são da propriedade da ANCHE e elas não foram instaladas até agora. Né? Já faz um tempo que elas estão lá. Essa foto aqui foi tirada no dia 28 do 7. Então tem um impasse, quem vai fazer, se essa rede vai ajudar, agora parece que vai, então faltava um técnico, mas e o que o programa Melhor Caminho? Ele é um programa de pagamento pelos serviços ambientais, e prevê o saneamento, recuperação de massa ciliar, conservação de solo. Então, no bairro do Gomeral, os resultados práticos disso ainda está sendo muito tímido. Outra coisa também, que a prefeitura sinalizou que ela não vai dar mais o aporte que ela dava para os eventos, no caso do Gomeral, por exemplo, que ela dava anteriormente. Então, a gente, em vista disso, e em vista também, a gente já está pensando nisso, né? A gente formou uma comissão de eventos, mas só que essa comissão de eventos vai estar daqui para frente agora tentando elaborar. A ideia é que essa comissão faça os festivais, o Festival da Truta, ela promova esses eventos no bairro, festivais gastronômicos. Vai ter um agora no dia 22, que é o encerramento da nosso curso junto com o Senar de Turismo Rural, vai ser o Festival Montanhês, só que ele é fechado, né, só para fazer a formatura desse formandos desse curso em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Guará. Então, a associação, a comunidade, está tentando fazer a parte dela, só que a gente espera que a prefeitura faça a contrapartida.
que dê para nós o apoio e que dê, principalmente, condições de infraestrutura para o bairro. No programa PSF, a gente também se baseou numa indicação do Dr. Regis, do vereador Regis, que fez uma indicação para nós, e a gente pede a instalação do programa PSF, que é o Programa de Saúde da Família, e a base desse programa seria no Poço das Pedrinhas, atendendo toda a região que compreende os bairros do Bomeral, Taquaral, Fazendão e Capituba. E para atender esse objetivo, a gente está fazendo também uma baixa assinada, a gente vai colher assinaturas para poder viabilizar esse projeto para o bairro. As considerações finais, a gente está passando agora pela elaboração do plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira, e também vai começar a fazer revisão do nosso plano diretor de Guaratinguetá. Então, muito do que for discutido aqui em cima, no plano de manejo, vai poder ser aproveitado no plano diretor e vice-versa. Então, é interessante a gente estar atento a isso, participar e ver o que está acontecendo. Uma outra coisa também que eu sugeriria para a Secretaria de Turismo é que fosse feito, elaborado um plano diretor de turismo para a cidade, para poder fazer uma melhor gestão do turismo na nossa cidade. A criação de um Conselho Municipal de Associações de Bairros, é muito interessante também. Me informaram que... Posso concluir? Já está no final mesmo? Informaram o professor José, do PT, me informou que lá em Cachoeira Paulista eles constituíram esse conselho. Acho que teve um requerimento aqui na Câmara falando disso também, depois eu não sei, um requerimento falando disso, e em Cachoeira eles fizeram. Então, fizeram esse conselho, os presidentes do Sandipai compõem esse conselho. Eu acho que poderia ficar no posto da Secretaria de Planejamento, seria muito interessante para a cidade. E eu prometo, quer dizer, vou tentar voltar aqui mais 2 vezes, se me deixarem, não sei. Tem uma carência de 6 meses, para quem não sabe, e o mesmo tema só pode ser discutido depois de 1 ano. Então, a próxima vinda minha aqui vai falar sobre o plano diretor de mobilidade urbana. Eu quero dar algumas sugestões. O plano diretor que vai ser também elaborado ano que vem, o Fazinho me falou isso, porque em 2015, quem não tiver o plano diretor elaborado vai deixar de receber verba de convênio estadual e federal. E também a questão de transparência na gestão pública é a lei 12.327 da lei de transformação. Eu gostaria de dar uma explanada dele, quer dizer, vou pedir para falar especificamente dessa lei e com relação à transparência. Eu fiz até um artigo para a FATEC falando da lei de transformação e o que as TIC, que são as tecnologias de comunicação, de informática e comunicação, que elas podem dar suporte para poder fazer acontecer a lei de acesso à informação de forma mais transparente, mais rápida, mais ágil, com mais facilidade que a população está acessando. Então, eu gostaria de agradecer o espaço, não deu tempo de ensaiar, eu vou ver aqui cavando, passei um pouquinho. Agradecer a todo mundo que participou, o pessoal que está aí, os familiares, mais uma vez, o Meral, o DA da FATEC, o pessoal do Portal dos Colinos também está aí, representado, os vereadores que deram esse espaço e ouviram essa minha explanação. E dizer que participe, seja protagonista, não coadjuvante das decisões que afetam diretamente a sua vida. Prestigie, fortaleça e valorize a associação de bairro. Obrigado. Agradece pela utilização da tribuna popular. Parabenizo o senhor pelas suas colocações e reivindicações.